Opa, então, boa noite a todos, tá? Quero agradecer a presença de vocês aí nessa segunda-feira. Vamos dar continuidade no assunto organização da administração pública. Lembrando que na aula passada a gente falou do quê? A gente começou a falar das classificações dos órgãos públicos, a gente falou de um critério. Lembrando, gente, que durante a aula eu vou trazer uma grande parte da teoria e a outra parte, geralmente, eu trago nas questões. Para quê? Para ficar mais didático. As situações em que é mais interessante o aluno ver a questão, ele consegue fixar muito mais do que eu passar 30 minutos tentando explicar. Então, alguns pontos do assunto como um todo, para quem já estudou, vão ser trabalhados em questões, aprofundamento em questões, tá? Isso faz com que a gente consiga ali ganhar tempo, beleza? Então, a gente vai trabalhar todos os critérios de classificação de órgãos públicos? Não, mas vou trabalhar aqueles que caem em prova, que já vi em prova, que podem estar na tua prova, que geram uma certa dificuldade de compreensão, tá? E que as bancas, às vezes, trazem de uma forma mais contextualizada, beleza? Então, ao passado, a gente falou classificação de órgãos públicos, a gente falou classificação quanto à posição estatal. Classificação quanto à posição estatal classifica o órgão público em que? Quais são ali os elementos da classificação quanto à posição estatal? Eu posso ter o órgão público independente. O que mais? Órgão público autônomo. Órgão público superior e subalterno. Colocaram já um bizuzinho aí, né? Um mnemônico, IAS. Então, classificação quanto à posição estatal, o IAS, né? Órgão independente, autônomo, superior e subalterno. Foi o que a gente falou na aula passada. E agora? E agora tu vai colocar no teu caderno a classificação quanto à atuação funcional. Gente, essa classificação é uma classificação de simples entendimento. O que tu tem que segurar aqui é o nome do critério e lembrar quais são os tipos de classificação. E aqui na classificação quanto à atuação funcional, eu classifico o órgão público em dois. Eu posso ter o órgão público chamado de órgão singular e o órgão público chamado de órgão colegiado. Então, quando perguntarem para vocês classificação quanto à atuação funcional, eu classifico o órgão público em quê? Aí você vai responder singular e colegiado. O que a banca vai tentar te confundir? Vai falar que a classificação quanto à posição estatal divide o órgão público em órgão singular e colegiado. Tá certo ou tá errado? Errado. Por quê? Não é a classificação quanto à posição estatal, é a classificação quanto à atuação funcional. Então, fica atento aí para essa troca de critérios, tá? Onde se encontra a maioria das questões, é a banca trocando os critérios. Então, coloque aí que a classificação quanto à atuação funcional divide o órgão público em singular e órgão público colegiado. Agora, precisa compreender isso aqui. Por quê? Para ficar fácil. Fica fácil de você enxergar na questão, já bater o olho e fazer a ligação ali com o critério respectivo. O que seria classificação quanto à atuação funcional, um órgão singular? Primeiro passo, quero que vocês pensem da seguinte forma. Agente público tomando decisões. Eu tenho um único agente público tomando decisões? Eu tenho vários agentes públicos tomando decisões. Se eu tenho um único agente público tomando uma decisão, eu tenho um órgão singular. Se eu tenho vários agentes públicos tomando decisões, eu tenho um órgão colegiado. Então, por exemplo, a Presidência da República, eu tenho aqui o órgão chamado de
Presidência da República. E aqui dentro eu tenho a figura do presidente. Então, aqui o nome do órgão é Presidência da República. Então, aqui eu tenho esse cara aqui, o agente público, presidente da República. Então, quando a presidência da República começa a atuar, começa a se manifestar, começa a exercer as atividades delas legais, quando ela começa a exercer suas funções, um único agente público aqui está atuando. Quando um único agente público estiver atuando, como é o nome desse órgão? Órgão singular. Então, veja só, um único agente tomando decisões. Único agente tomando decisões. Eu tenho um órgão singular. Tá? Veja só, quando eu falo que um órgão pode ser classificado, eu quero te dizer o seguinte: eu vou agrupar, eu vou organizar ele de acordo com vários critérios. Pergunto para você: um órgão público pode, ao mesmo tempo, ser classificado quanto à posição estatal, que foi o que a gente estudou na aula passada, quanto à atuação funcional, que a gente está estudando agora? Eu posso falar desse mesmo órgão público e colocar vários tipos de classificações para ele? Eu posso? O que vocês acham? Sim ou não? Presidência da República. Quanto à posição estatal, como é que ela se classifica? Presidência da República. Quanto à posição estatal, que foi que a gente estudou na aula passada. Como é que a presidência da República se classifica? Órgão independente. Estou falando da mesma presidência da República. Quanto à atuação funcional, como é que a presidência da República se classifica? Órgão singular. Beleza? Tranquilo, de boa. Por que estou te chamando a atenção, gente? Porque as bancas vêm trazendo os exemplos e um único exemplo ela faz esse tipo de pergunta. A presidência da República pode ser classificada como um órgão independente e órgão singular. Certo ou errado? Certo ou errado? Presidência da República pode ser um órgão independente e um órgão singular? Correto, gente. Correto. Então, fica ligado nesse tipo de questão. A questão mais fácil pergunta: quanto à atuação funcional o órgão público pode ser singular e colegiado? Uma questão mais diferenciada, que é onde eu quero entrar, é onde eu quero te ajudar a você acertar esse tipo de questão, é compreender que um único órgão público pode ser classificado em vários critérios. Exemplo, Presidência da República. Ele é um órgão independente quanto à posição estatal e um órgão singular quanto à atuação funcional. Vou até colocar aqui para você, tá? Vou até colocar para depois de tu encontrar na prova. O professor nem escreveu lá no quadro para mim. Ele é fuleiro, não escreveu. Não consegui lembrar. Está aqui no quadro. Está aqui no quadro. Órgão independente, órgão singular. Próximo exemplo. Vamos supor que eu esteja aqui com a Congresso Nacional. Vou falar melhor para você compreender o nosso conceito aqui. Vou falar aqui Assembleia. As assembleias legislativas. Está aqui a Assembleia Legislativa. E aqui dentro da Assembleia Legislativa,
Eu tenho várias cadeiras. E cada cadeira, eu tenho quem aqui? Um agente público, de boa, um parlamentar, tá? Olha só. Assembleia Legislativa tem vários agentes públicos. A decisão da minha Assembleia Legislativa, a execução, o exercício de suas funções, depende de um único agente público? Não, depende de vários agentes públicos. Então, nesse caso aqui, a Assembleia Legislativa é um órgão colegiado. Por que colegiado? Porque eu preciso de vários agentes públicos para tomar decisão. Esses aqui são os parlamentares, tá? Então, tu vai colocar aqui a Assembleia, onde vários agentes tomam as decisões. E a Assembleia é classificada como órgão colegiado. Beleza? Tranquilo? Então, se perguntarem para você, as assembleias legislativas, quanto à atuação funcional, é classificado em órgão colegiado. Eu tenho vários agentes públicos para tomar a decisão do meu órgão como um todo. E quanto à posição estatal, a Assembleia Legislativa é classificada como? Quanto à posição estatal? A gente estudou na aula passada. Como? O que você acha? A minha Assembleia Legislativa, quanto à posição estatal, é classificada? Pode colocar no chat, gente. Pode colocar. Lembrando que a aula, o ritmo, depende muito de vocês. Exato. Órgão independente. Por que órgão independente? Porque o órgão independente é aquele que está onde, gente? Na cúpula do poder. Aqui a presidência da República está na cúpula de qual poder? Está na cúpula do poder executivo. A Assembleia Legislativa está na cúpula de qual poder? O poder legislativo. Então, aqui, a Assembleia também é um órgão independente. Independente. E aqui ela é um órgão independente porque está na cúpula do poder legislativo. Gente, deu para compreender essa diferença? Deu para compreender? Sim ou não? De boa? Massa, né? Para você não errar nenhuma questão de classificação. Questão mais fácil, confunde os critérios. Questão mais ou menos, pega um único órgão público e diz se pode ter várias classificações. Você sabe que pode, só fica ligado para saber se está sendo feita a referência correta. Qual? Presidência da República, um órgão da cúpula do poder, quanto à posição estatal, é um órgão independente. Grava o critério. Quanto à atuação funcional, é um órgão singular. O mesmo pensamento na Assembleia. Assembleia Legislativa, na cúpula do poder. Quanto à posição estatal, órgão independente. Quanto à atuação funcional, órgão colegiado. Massa, de boa? Lembrando, tira a tua foto, tira teu print, tá? Ou anota pra gente, para você conseguir rever isso em outro momento. Lembrando que tem um momento bacana para você ver isso. Quando? Quando você estiver otimizando o teu tempo de estudo, para quem já acompanhou a mentoria já há um pouquinho há mais de tempo, sabe que eu falo sobre isso durante as mentorias, e os prints, as fotos e tudo mais, é exatamente para isso. Beleza? Posso apagar isso aqui, gente? De boa? Posso apagar? Vou apagar aqui. Acredito que você já tenha tirado a foto. Ele fica com pena de apagar essas minhas obras de arte, mas tem que apagar aqui. E qual é o próximo critério e último para a gente passar para um outro ponto aqui desse assunto?
Gente, o próximo, ele cai em prova, mas não cai tanto quanto esses dois. Mas cai. E quando cai, geralmente o aluno fala assim, nunca ouvi falar. Eu já esqueci já. Classificação, lembrei. Classificação quanto à esfera de atuação. E quando você ouvir falar esfera de atuação, leia-se esfera federal, ou a esfera estadual, ou a esfera municipal. Leia-se assim, tá? Esfera de atuação, já lembra. Opa, pode ser federal, ali, no âmbito estadual ou no âmbito municipal, tá? Então, vou colocar bem aqui para você. Classificação. Quanto a esfera de atuação. Quanto à esfera de atuação, aí você pensa dessa forma que eu falei para você. Só que a classificação divide o órgão público em órgão público central e órgão público local. Então, veja só. Quanto à esfera de atuação, o órgão público pode ser um órgão central ou um órgão público pode ser um órgão local. Conceito: órgão central é aquele em que eu vou exercer as atribuições dentro de todo o território. Olha só, coloca aí o primeiro. Órgão central exerce sua atribuição dentro de todo o território. E o órgão local? O órgão local ele vai exercer sua atribuição em parte do território. Grava esse conceito. Órgão local exerce atribuição em parte do território. Agora, você precisa entender isso. Por quê? A questão que vem dessa classificação aqui te cobra o exemplo. Lembra que eu falei quanto à esfera de atuação? Tenha em mente que pode ser tanto a esfera federal, estadual ou municipal. Vou dar um exemplo dessa classificação na esfera federal. Não, para ficar mais próximo da gente. Vou dar um exemplo dessa classificação na esfera estadual. Estadual. Vou colocar aqui, por exemplo, estado do Amapá. Pode ser em qualquer estado, tá? Então, dentro do estado do Amapá, vou colocar assim para vocês. Dentro do meu estado do Amapá aqui, eu tenho, por exemplo, as secretarias, tá? Eu tenho a secretaria, vou colocar Secretaria de Segurança Pública. Secretaria de Segurança Pública. Vou colocar a minha aqui. Secretaria de Segurança Pública. A Secretaria de Segurança Pública, ou as secretarias de modo geral, de todos os estados, elas são classificadas
em órgão central. Por quê? Porque elas exercem atribuição em todo o território. Só que não é todo o território nacional. Se eu estou falando classificação ali no âmbito dos estados, eu quero te dizer que a minha secretaria exerce atribuição em todo o território, só que é em todo o território do estado do Amapá. Então, eu posso dizer que a Secretaria de Segurança Pública é um órgão central? Posso, porque exerce suas atribuições em todo o território do meu estado do Amapá. Então, isso é um conceito de órgão central. Se fosse na esfera federal, ia exercer as atribuições em todo o território nacional. No caso aqui no estado do Amapá, eu tenho, por exemplo, a Secretaria de Segurança Pública. Dentro do âmbito federal, quem seria ali um semelhante, um órgão semelhante ao que eu estou dando como exemplo? O Ministério. Então, o Ministério ele tem o exercício de suas atribuições em todo o território nacional. Por quê? Estou falando da esfera federal. Na esfera estadual, eu tenho as secretarias que são órgãos centrais também, porque exercem as atribuições em todo o território do estado do Amapá. Suponha que eu tenha, por exemplo, bem aqui, vou colocar bem aqui, um bairro, aqui, dentro do nosso estado, chamado de Pacoval. Aqui, dentro desse pedacinho aqui, chamado bairro Pacoval, eu tenho, por exemplo, uma delegacia. A minha delegacia, gente, nesse caso aqui, é um exemplo de órgão local. Por quê? Porque a delegacia, isso é só um exemplo, gente, eu não faço a mínima ideia da forma que é dividido as atribuições desses órgãos. Quero te dizer que a delegacia é um exemplo de órgão local. Por quê? Porque exerce as atribuições em parte do território. Ó, só nesse bairro aqui do Pacoval. Então, ali no bairro do Pacoval tem uma delegacia onde vai receber as demandas daquela comunidade. Então, a delegacia é um órgão que exerce atribuição em parte do meu território do estado do Amapá. Então, ela é um órgão local. A Secretaria de Segurança Pública exerce função em todo o território. Então, ela é um órgão central. Deu para compreender isso, gente? Sim ou não? De boa? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Ou não? Tá tranquilo, né? Classificação quanto esfera de atuação central e local. Exemplos: delegacia de bairro é um exemplo de órgão local. Secretarias de Estado, exemplo de órgão central. Se fosse no município, eu teria secretarias municipais como exemplo de órgão central, porque atuam dentro de todo o município. Beleza? Tranquilo? De boa? Agora, gente, falamos de 3 critérios de órgão público. Agora a gente vai avançar um pouquinho mais no conteúdo, tá? A gente vai avançar. Tira aí a tua foto. Deixa eu sair da frente. Tira a tua foto. Tira teu print, beleza? Pronto. Melhorou? Tirou. Agora, a gente vai falar o seguinte. A gente está falando da organização da administração pública. Olha só o que a gente já falou até agora. A gente já falou do conceito de Estado. A gente já falou como é a organização do Estado. Você já sabe que o Estado tem uma organização política. Você já sabe que o Estado tem uma organização administrativa. Que essa organização administrativa é a administração pública. E essa administração pública, ela está estruturada com órgãos públicos. Tem agente público nela? Tem também. Mas a gente está ali se voltando para os órgãos públicos. Esses órgãos públicos, você já sabe os conceitos, você já sabe o conceito de órgão público,
você já sabe características dos órgãos públicos, você já sabe classificações de órgãos públicos. Então, você já sabe como é a estrutura orgânica da administração pública. Agora, o que você precisa saber? Você precisa saber que essa administração pública, ela se divide em duas outras, didaticamente falando. Por quê? Porque facilita o entendimento, facilita eu compreender alguns conceitos quando eu divido a administração pública em dois conceitozinhos. Quais são, qual é essa divisão da administração pública? Como é que eu posso falar que a administração pública se divide? A administração pública se divide em administração direta e administração indireta. Veja só que a gente está avançando. Então, coloca aí no quadro. Cadê o caderno? Desculpa. Que a administração pública se divide em administração direta eu tenho também a administração indireta. E aqui você precisa saber algumas características gerais. Vou colocar assim para vocês, assim, essa cercadurazinha. Administração direta e administração indireta. Primeiro ponto que você precisa saber: quem é a administração direta? Quem é a administração direta? São os entes políticos. Então, a administração direta são os entes políticos. Quem são os entes políticos? Fala para mim, quem é o ente político? Quem são os entes políticos que você conhece? Exatamente. Então, aqui tu vai colocar que a administração direta são os entes políticos, como você falou, a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. Tá? Essa galera toda aí são os entes políticos. Agora, o que mais tu precisa saber? Tu precisa saber que essa galera aqui, ó, a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios, essa galera aqui possui a chamada autonomia política. Olha só aqui o que você vai colocar no teu caderno, que essa galera possui autonomia política. Se são entes políticos, possuem autonomia política. Mas você precisa saber o que é autonomia política. Gente, ter autonomia política, olha, ter autonomia política significa dizer a minha capacidade de legislar, a minha capacidade de inovar o mundo jurídico, porque por meio da legislação eu inovo o mundo jurídico. Então, essa capacidade quem tem? União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, essa galera aqui tem essa autonomia política, ou seja, eles têm a capacidade de legislar, inovar o mundo jurídico. Essa galera. Aí tu me pergunta, professor, como é que eu sei que a matéria para legislar é da União? Como é que eu sei quando a matéria para legislar é do Distrito Federal? Quando é que eu sei que é do município? Quando é que você sabe disso? Já que eles têm autonomia política, autonomia para legislar, como é que você sabe quem é responsável pelo quê? Ou quem é competente pelo quê? Aí você vai lá ver lá o artigo
22 da Constituição, você vai ver que tem competências privativas para legislar. Aquelas competências privativas para legislar são da União, lá no artigo 22. Você vai ver que há competências legislativas que são de todos os entes. Na verdade, que é da União, do Estado-membro e do Distrito Federal, que são as competências concorrentes, artigo 24. Ou seja, essa minha autonomia política da minha administração direta está lá na Constituição. É a Constituição que vai definir. É a Constituição que vai repartir as minhas competências para cada um desses entes aqui. Quero muito que vocês fixem essa informação, porque é aonde dá a maioria do nó na cabeça dos alunos, tanto no estudo de direito constitucional, quanto aqui no estudo de direito administrativo. Vocês precisam compreender que direito constitucional e direito administrativo estão interligados. Eu estou fazendo questão de interligar para vocês aqui, de forma que vocês consigam compreender. E vocês compreendendo, fica mais fácil memorizar. Então, veja, quem tem autonomia política? União, Estado, Distrito Federal, município. O que é autonomia política? Capacidade de legislar, de inovar, de fazer leis, onde eu posso ver quem pode, quem não pode, qual é a matéria para cada um, na Constituição Federal, artigo 24, artigo 22, se você quer ver da União, artigo 22, tem lá, por exemplo, a matéria de direito civil. Então, qualquer lei relacionada ao direito civil é a União que vai fazer, porque ela tem autonomia política. Qualquer lei relacionada ali ao processo penal, a União que vai fazer, porque a competência dela é privativa, artigo 22. Agora, se eu estou falando, por exemplo, de orçamento, todos os entes podem ter ali a capacidade de trazer, de elaborar seus próprios orçamentos, de editar leis relacionadas aos seus próprios orçamentos. Tudo isso é autonomia política. Cada ente tem a sua. E há ali também a autonomia chamada de autonomia administrativa. Então, você vai colocar aqui, para complementar, que esses entes possuem chamada também autonomia administrativa. E o que significa dizer autonomia administrativa? Significa dizer que essa galera, União, Estado, Distrito Federal e municípios, podem prestar o seu serviço sozinhos. Sozinhos. Não precisa de ninguém. E aconteceu isso por muito tempo. A estrutura da União prestava os seus serviços. A estrutura dos estados prestava os seus serviços. Porque eles possuem autonomia administrativa. Grava bem essas características. E a administração indireta, professor? Tem autonomia política? Não tem autonomia política. Vou fazer questão de colocar para você aqui que a administração indireta não possui autonomia política. Ou seja, tem na Constituição dizendo que a competência de uma autarquia, para você que já estudou, já sabe que é administração indireta, tem na Constituição dizendo competências para fundações públicas? Tem na Constituição isso? Não. Por quê? Porque eles não têm autonomia política. Entidades da administração indireta não têm autonomia política. O que as bancas vão falar? Vai falar que tem autonomia política, que todos os entes da administração pública têm autonomia política. Não. Quem tem administração direta. O que mais você precisa saber? Que esses entes, já que não têm autonomia política, eles precisam ter alguma autonomia. E a autonomia que eles têm é a autonomia administrativa. Então, vocês vão colocar aqui que eles possuem a chamada autonomia administrativa, tá? Autonomia administrativa. Beleza? Tranquilo? O que mais você precisa entender aqui?
que essa administração indireta também é chamada, ou também são chamadas de entes administrativos. Ó, esses são entes políticos. Daqui de baixo serão entes administrativos, porque a questão pode simplesmente falar que uma entidade administrativa, opa, falou entidade administrativa, então você já vai pensar, ou só ela está aqui, a Fundação Pública, Empresa Pública ou Sociedade de Economia Mista, tá? Você vai ter uma direção. Então, aqui também pode ser chamado de entes administrativos. Beleza. Tu já sabe característica da administração direta, característica da administração indireta. Agora tu precisa entender que essa galera aqui vai prestar serviços para gente. Agora tu precisa entender de que forma essas entidades prestam serviço. Então puxa uma seta bem aqui e coloca de que forma prestam os serviços como é que eles prestam serviços para a gente? Como é que você acha? De que forma essas entidades prestam serviço para a gente? Aí você vai colocar bem aqui, gente, de forma centralizada. Bota aí no teu caderno, de forma centralizada. E digo mais, que aqui, de forma centralizada, tá? Quais são as características da administração indireta? São chamados de entes administrativos, não possuem autonomia política, ou seja, capacidade legislativa, não legislam. O que eles possuem é a chamada autonomia administrativa, tá? Beleza? Tranquilo? Então, essas entidades vão prestar serviços. Agora, de que forma? De forma centralizada. Quando você ouvir essa palavra que a administração pública está prestando serviço de forma centralizada, significa dizer que os próprios entes políticos estão prestando serviço. Os próprios. Então, vai colocar aqui a centralização ou centralizada, a prestação de serviço centralizada, os próprios entes políticos vêm prestar o serviço. Professor, como assim os próprios entes políticos? Essa galera aqui, ó, União, Estado, DF, município, como assim? Como é que eles prestam serviço para a gente? Vou dar um exemplo aqui. Vou colocar bem aqui. Esse aqui, cara. Vou colocar bem aqui esse exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui a pessoa jurídica chamada de União. União é a minha pessoa jurídica. Tá aqui, ó. A União tá aqui, ó. Estou puxando ela para cá para dar um exemplo. Dentro da União, eu tenho o quê? Toda uma estrutura. Eu não tenho os ministérios que compõem a estrutura da pessoa jurídica União? Tenho ou não tenho? Tenho. Vou pegar um ministério para a gente dar exemplo aqui. Vou pegar o MEC. Tá? Por que o professor só gosta de pegar o MEC? Que é muito fácil de enxergar. É muito fácil de enxergar essa estrutura. Tá? Por quê? Vive na mídia, né? Então é muito fácil de enxergar a estrutura. Então, veja só. Pessoa jurídica União cria os seus ministérios,
E lembrando, essa criação de ministérios, como é o nome da técnica, quando eu crio o órgão público dentro da mesma pessoa jurídica, lembra ainda como é o nome da técnica? Eu estou criando órgão público, a União, pessoa jurídica, criou o órgão público, ministério. Exatamente, desconcentração. E a minha União presta um serviço de forma centralizada. Vou dar exemplo de um serviço de prestação de forma centralizada. Vou colocar aqui serviço de educação. A União não presta serviço de educação? Presta. Está lá no artigo 24 da Constituição, que a União ela vai prestar ali serviço, vai legislar sobre educação e, consequentemente, vão prestar serviços sobre educação. E como é que a gente vê isso na prática? Como é que a gente enxerga quando o MEC, Ministério da Educação, por exemplo, vem aqui e aplica o que você já conhece, chamado de Enem. Então, aplica aqui diretamente um serviço de educação diretamente ao cidadão. Então, toda a estrutura do MEC vem, presta serviço de educação, aí tem um programa que vai abranger diretamente o cidadão. Então, veja, a estrutura da pessoa jurídica toda, pessoa jurídica com seus órgãos e agentes públicos aqui dentro, tá? Vão prestar um serviço diretamente ao cidadão. Quando isso ocorre, eu chamo de prestação centralizada. Ou eu vou falar que isso aqui também é chamado de administração centralizada ou a centralização. Então, isso aqui pode ser chamado também de centralização. Tá? Isso pode ser chamado de centralização. Essa administração centralizada é a própria administração direta prestando serviço. Tá? Então, tu vai colocar aqui para complementar as informações. Aqui é a própria administração direta prestando serviços para a população. Aqui não tem nenhuma outra pessoa jurídica, somente a União, tá? Somente a União. Beleza? Tranquilo? De boa? Tá dando para compreender, gente, até agora? Um serviço está sendo prestado de forma centralizada. Beleza? E por muito tempo, gente, a administração, os entes políticos prestavam serviço diretamente à população, usavam sua própria estrutura para prestar o serviço. Pegava toda a estrutura e prestava o serviço. Só que houve, na verdade, uma necessidade de eficiência. Que à medida que a população vai aumentando de tamanho, eu preciso que o serviço seja prestado com uma maior qualidade, que o serviço seja prestado com uma melhor eficiência. Então, a estrutura centralizada de um ente político não está dando conta. E o que aconteceu? Na época, vamos criar outras pessoas jurídicas. Vamos descentralizar. Vamos descentralizar alguns serviços. A gente não dá conta. A população precisa de um serviço de qualidade. Então, vamos descentralizar. E descentralizar, eu vou ter pessoas mais especializadas. Elas vão ser boas naquilo que vão fazer. Elas só vão fazer aquilo. Vão ser especialistas. Então, a administração centralizada é os entes políticos prestando os serviços diretamente. Ou administração direta prestando serviços diretamente, tá? Centralizada e centralização é a mesma coisa. Prestação dos serviços com a minha própria estrutura. Só que
esses próprios entes políticos pegaram e começaram a especializar, descentralizaram algumas atividades. Então, tu vai colocar bem aqui que houve a descentralização ou criação da administração descentralizada. E o que significa dizer essa administração descentralizada aqui? Conceitos que você deve levar para a prova. Quando a minha pessoa política, vou falar exemplo da União, descentralizou os serviços, eu chamo de administração descentralizada. Mas para fim de prova, o que mais você precisa saber dentro desse conceito? Que a administração descentralizada ou descentralização é a distribuição de competência de uma pessoa jurídica para uma outra pessoa jurídica. Olha só o que eu estou falando para você. A administração descentralizada é a distribuição de competências de uma pessoa jurídica para outra pessoa jurídica. Olha só, que eu vou falar para você. Quando eu falo em descentralização, eu distribuí competência de uma pessoa jurídica para uma outra pessoa jurídica. Conclusões. Posso concluir, então, que a descentralização supõe-se que haja, no mínimo, duas pessoas jurídicas. Eu posso concluir isso? Sim ou não? Descentralização, eu posso concluir, então, que há, no mínimo, duas pessoas jurídicas, já que o conceito é distribuição de competência de uma pessoa jurídica para uma outra pessoa jurídica. Eu posso concluir isso? Pode concluir. Diferente da desconcentração, que eu faço a repartição de competências dentro da mesma pessoa jurídica. Descentralizar é eu criar uma nova pessoa jurídica. Então, desconcentração, basta uma única pessoa jurídica para ela acontecer. Descentralização precisa, no mínimo, de duas. E segura aí, não acabou. Então, descentralizar e distribuir competência de uma pessoa jurídica para outra. Em outras palavras, é criar pessoa jurídica. Descentralizar é criar pessoa jurídica para uma determinada finalidade. Ainda vai colocar ainda aqui, que é criar uma pessoa jurídica. Como é que funciona isso? Vamos continuar nosso exemplo, então, aqui. A estrutura da União, por meio dos seus órgãos, ou por meio do órgão chamado MEC, Ministério da Educação, presta aqui um serviço diretamente à população. Só que, como eu falei, em determinado momento precisou-se se especializar. E para essa especialização ocorreu a criação de novas pessoas jurídicas. Então, aqui houve criação de pessoas jurídicas. E no serviço de educação, por exemplo, criou-se a Unifap. Então, vou colocar aqui a pessoa jurídica Unifap.
Unifap é uma pessoa jurídica, tá? Unifap é uma pessoa jurídica criada pela União. Então, veja, a União, por meio do MEC, presta serviço de educação. Querendo especializar, criou a Unifap. E qual é a finalidade da Unifap? Ensino, pesquisa e extensão. Então, a Unifap foi criada para isso aqui. Ensino, pesquisa e extensão. Então, a União Pessoa Jurídica criou uma nova pessoa jurídica chamada Unifap. Agora, a Unifap tem uma finalidade ou atividade finalística, ou seja, vai se especializar em ensino, pesquisa e extensão. É educação como um todo? O serviço de educação como um todo? Não. É ensino, pesquisa e extensão. Ou seja, especializei o serviço. Eu criei uma pessoa jurídica aqui, chamada de Unifap. Quando eu crio essa nova pessoa jurídica, a ela eu vou dar o quê? Serviço. A ela eu vou dar um serviço. E essa criação de pessoa jurídica eu chamo de descentralização. Então, a Unifap nasceu por meio da técnica chamada descentralização. A Unifap, então, eu posso falar de administração descentralizada para ela? Posso. Ou administração indireta, que é a administração descentralizada. Então, eu vou colocar bem aqui que a Unifap nasceu por meio da descentralização. Gente, até agora tá dando para compreender isso aqui? Deu para compreender? Sim ou não? Tá dando? Olha só, terminou? Ainda não. Vou apagar você bem aqui, ó. Beleza, professor. Beleza. Então, essa estrutura, pessoa jurídica da União, criou uma nova pessoa jurídica, Unifap. Pergunto eu, a relação entre essa pessoa jurídica, a União, e a minha Unifap é uma relação de subordinação? Não. Por quê? Porque não há subordinação entre a União aqui e a Unifap. Não há subordinação. Não há subordinação entre a administração direta e a administração indireta. Não há subordinação. Então, tu vai colocar bem aqui que essa relação aqui, essa relação, meu pincel vermelho já foi, não há subordinação. Se não há subordinação, o que há nessa relação aqui? O que há nessa relação, gente? O que vocês acham? Há uma vinculação, tá? Essa relação não é de subordinação. Essa relação é de vinculação. Ou seja, deixa eu só abaixar aqui. Ou seja, administração indireta, no nosso exemplo Unifap, está vinculado à administração direta. Só que essa vinculação está relacionada a quê? Atividade finalística aqui, ó. Ensino, pesquisa e extensão. A União não vai pegar e mandar na Unifap subordinação. Não. O que ela vai fazer é um controle finalístico. Vai perguntar se a Unifap está
fazendo o serviço de ensino, pesquisa e extensão, que é a atividade fim da Unifap. Então, aqui a União vai fazer um controle finalístico, que significa eu controlar, verificar se aquela entidade que eu criei está exercendo a sua atividade fim. No nosso caso, ensino, pesquisa e extensão. Então, há uma vinculação, há um controle finalístico. O que mais há aqui? Há também, quando entre, nesse caso aqui, há o que eu chamo de supervisão ministerial. Supervisão ministerial, quando feita pelo próprio Ministério. Então, o Ministério, o MEC, faz a supervisão da Unifap, o nome disso é supervisão ministerial. Então, coloque aí ainda que isso pode ser chamado de supervisão ministerial. Ainda tem outro nome para isso? Tem. Qual? Tutela administrativa. Já pode ser chamada de tutela administrativa. Então, você vai colocar que essa relação pode ser chamada ainda de tutela administrativa. Olha só, pergunto. Dúvidas até agora? Pode colocar, gente, sem medo de ser feliz. Dúvidas? Não? Ó. Então, administração direta presta serviço de que forma? Pode prestar o serviço de forma centralizada. Aí você olha para essa estrutura aqui. Ou de forma descentralizada, o que ocorre é a criação de novas pessoas jurídicas. Uma nova pessoa jurídica aqui prestando serviço. Há órgãos na desconcentração e na descentralização. Lembra lá que órgão público é o quê? Uma unidade integrante da administração direta e da administração indireta. Quando eu crio órgãos dentro da mesma pessoa jurídica, eu chamo de desconcentração. Nesse caso aqui, a União criou aqui o MEC. O MEC é um órgão. Então, ela foi criando órgãos dentro da mesma pessoa jurídica. Eu posso fazer esse processo aqui dentro da Unifap? Posso. Por exemplo, quando a Unifap cria suas pró-reitorias, ela cria suas pró-reitorias, ela está fazendo um processo de desconcentração, criando órgãos dentro da mesma pessoa jurídica. Então, pode acontecer, sim. Beleza? Tá? O que mais você precisa saber? São 8h17 já. 8h30 tem reunião com outra turma. Preciso preparar tudo. Então, o que mais você precisa saber para a gente finalizar aqui? Você precisa saber que a descentralização, olha só, descentralizar, criar novas pessoas jurídicas, descentralizar, distribuição de competência de uma pessoa jurídica para outra, tem subdivisões. Aqui a descentralização pode ser uma descentralização de serviços, também chamada de descentralização técnica ou funcional. Ou essa descentralização pode ser uma descentralização por colaboração. Beleza? Boa? E agora? Agora, a gente vai falar dessas descentralizações. Então, veja só, a gente falou da administração de indireta aqui, características gerais, como eles prestam serviço para a gente, centralizada ou descentralizada. Conseguimos ver
características de prova, tudo isso aqui cai em prova, tá? Fica ligado. Agora a gente vai detalhar descentralização funcional, técnica ou por serviços. Beleza? Então, você que não tirou sua foto, tira o print, tira a foto. Beleza? Posso apagar agora? Sim ou não? Pode? Sim? Beleza, então. Vou apagar aqui. Vamos falar mais um pouquinho de administração. Para a gente finalizar aqui o dia de hoje. Vocês não vão errar mais nenhuma questão de organização da administração pública. Então, vou colocar aqui descentralização por serviços. Descentralização por serviços. O que significa descentralizar por serviços? Significa dizer que um ente político cria uma pessoa jurídica e a ela dá a titularidade e a execução do serviço. Então, tu vai colocar aqui descentralização por serviços. Cria-se uma pessoa jurídica e transfere-se duas coisas. A titularidade e a execução. Transfere-se a titularidade e a execução. Ó, descentralização de serviços, cria uma pessoa jurídica e transfere-se a titularidade à execução. Só que aqui há uma certa divergência. Vou falar o que a doutrina de modo geral traz, mas um ou outro doutrinador pensa diferente. Na hora da resolução das questões, a gente vai verificar o sentido de, essa banca pensa da seguinte forma, a FGV pensa dessa forma. Aqui, descentralizar por serviços significa eu criar a pessoa jurídica e transferir a titularidade à execução. E quem seriam essas pessoas jurídicas? Para alguns doutrinadores, seria a própria administração indireta. A partir do momento que eu crio uma autarquia, eu estou fazendo a descentralização dos serviços. A partir do momento que eu crio uma autarquia fundacional, eu estou fazendo a descentralização por serviços. A divergência vem quando eu falo de empresa pública e sociedade de economia mista. Que uns entendem que, sim, são descentralizações por serviço. Outros entendem e falam que não, é uma descentralização por colaboração. Hoje você vai colocar dessa forma, que a descentralização por serviços cria-se, vou colocar aqui, por meio de lei, uma pessoa jurídica e a ela transfere-se a titularidade e execução de serviço, ou seja, transfere-se a titularidade e execução do serviço à própria administração indireta. Então, aqui, por meio de uma lei, aí você vai ver lá na frente, que é a lei que cria e a lei que autoriza a criação, e a eles vão ser dados a titularidade e execução do serviço. É igual aqui que a gente fez esse exemplo da Unifap. A União criou a Unifap e a ela deu a titularidade
e execução do serviço. Então, ela ficou lá. Pode ser qualquer tipo de lei. A lei que a gente fala aqui é a lei ordinária, tá? Quando vocês, lá em Constitucional, quando você estiver estudando processo legislativo, na verdade, quando você estiver estudando direito constitucional, lendo a Constituição, e quando vocês virem na Constituição a palavra lei, lei específica, lei federal, é lei ordinária. Só vai ser lei complementar quando vier escrito, tá? Lei complementar vai tratar disso, disso aqui. Lei complementar estabelecerá, ou seja, quando você estiver estudando lei lá no direito constitucional, viu lei, é lei ordinária. E vem lei federal, lei específica, lei ordinária. Lei complementar é só se vier escrito. Então, aqui é uma lei ordinária, tá? Lei ordinária, que eu vou criar essas pessoas jurídicas. E essa lei ordinária é uma lei específica. Específica por quê? Só vai ter aquilo dentro do corpo da lei, só vai tratar disso, da criação dessa entidade. Tá? Beleza? Então, essa é a descentralização por serviços. Grava bem, aqui transfere-se os dois: titularidade e execução do serviço. Titularidade e execução. E é isso praticamente que vai se diferenciar da outra que a gente vai estudar na próxima aula, que é a descentralização por colaboração. Beleza? Tranquilo? Então, gente, nossa aula de direito administrativo vai encerrar aqui. Pessoal da outra turma que ainda vai ter reunião hoje comigo, que é o pessoal do tribunal, vai acessar um outro link que eu vou colocar no grupo, tá? Vou até encerrar a gravação aqui. Espero que hoje vocês tenham agregado conhecimento, tá? Relacionado à matéria.